vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar. Olá, estamos no quarto episódio da série Águas dos Vales, uma jornada pelas riquezas e desafios da bacia hidrográfica do Rio Doce. Em cada um dos 7 programas, navegamos por um dos seus rios. Já estivemos no Piranga, principal formador do Rio Doce, no Piracicaba, que atravessa as cidades formadas no Ciclo do Ouro, e no Santo Antônio, onde há grandes belezas naturais. Neste episódio, vamos visitar a área da subbacia hidrográfica do Rio Suaçuí, a maior dentre as bacias que formam a do Rio Doce, e onde a maioria da população vive em áreas urbanas, o que gera um grande desafio: equilibrar as riquezas ambientais com seu uso. O bioma dominante do entorno dessa região é o de Mata Atlântica, mas 74% da vegetação original foi degradada, o que trouxe chuvas torrenciais e grandes períodos de estiagem. As aldeias da etnia Krenak ficam no território do Suaçuí, de onde, mesmo com as dificuldades, tiram o sustento. Ainda há muito por fazer para revitalizar os rios dessa região e reverter séculos de ocupação desordenada em suas margens. Porém, nós vamos ver que muitos passos estão sendo dados através de esforços coletivos unindo os vários segmentos da sociedade. Afinal, a água é de todos. Está começando a nossa viagem pelas águas do Suaçuí. Estamos na Serra do Espinhaço, que pode ser considerada a única cordilheira do Brasil por causa da sua forma. Essa cadeia de montanhas é reconhecida como reserva da biosfera, devido à sua grande diversidade de recursos naturais. É aqui que nasce o rio Suaçuí, no Parque Estadual do Pico do Itambé, município de Serra Azul de Minas, onde recebe o nome de Rio Vermelho. Com 21.555 km², a subbacia hidrográfica do rio Suaçuí é a que tem a maior extensão territorial entre as subbacias do Rio Doce. Nela estão 48 municípios, sendo 34 totalmente inseridos em sua área e 14 parcialmente. Com essa dimensão, essa bacia é composta por outras microbacias, as dos rios Suaçuí Grande, Suaçuí Pequeno, Corrente Grande e ainda por áreas de drenagem de córregos menores. Veja como essa bacia se forma. Quando o Rio Vermelho se encontra com os rios Turvo Grande e Cocais, na cidade de Paulistas, passa a se chamar Suaçuí Grande e percorre 372 quilômetros até sua foz, no Rio Doce, em Governador Valadares. O rio Suaçuí Pequeno tem suas nascentes no município de Peçanha, com 150 quilômetros de extensão, atravessa o município de Coroaci, até desaguar no Rio Doce, na cidade de Governador Valadares. Já o rio Corrente Grande nasce em Sabinópolis, percorre 200 quilômetros até chegar no Rio Doce. O conselheiro do CBH Suaçuí e mestre em Engenharia Ambiental Hernani Santana
conta que mesmo com toda a importância das cabeceiras de rio para a saúde da bacia do Suaçuí, elas não foram poupadas da degradação. A realidade do território do Suaçuí, aqui na Bacia do Doce, ela sempre foi desafiadora, né? Ela traz à tona uma devastação muito grande, né? Topo de morro, mata ciliar, e isso é um problema, né, que tem que ser trabalhado, tem que ser pesado e medido por vários atores, né? Não só da sociedade, como o poder público. A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, o Comitê de Bacia, né, as universidades com seus projetos, isso para tentar minimizar essa situação de degradação que já vem ao longo dos anos. Esse cenário, ele tem como prejuízo, que é uma parte assim muito visual, né, da bacia do Doce, né, principalmente da área do Suaçuí, que é o assoreamento dos rios. Então a gente não tem mata ciliar, né, topo de morro. Isso favorece com que os agregados eles se acumulam nos fundos do rio. Um cenário que pode ser facilmente visto, né, quando você vai percorrer o território da bacia, né, não só do Suaçuí, como do Doce todo. Como nas outras bacias do Rio Doce, a do Suaçuí ainda aguarda problemas que vieram da extração de minerais desde o século XVIII. Sua principal cidade, Governador Valadares, foi um centro importante na implementação de uma indústria siderúrgica forte no Brasil, com a busca por carvão vegetal, mica e ferro gusa. Minas vai estabelecer um projeto de implantação de uma indústria siderúrgica. Então, a mata é carvão vegetal, né, o minério de ferro. Então, isso possibilita desenvolver todo um parque siderúrgico que tem, lógico, na Belga Mineira, né, a ArcelorMittal, né, e a Cesita, né, que hoje é a Esperança, né, grandes indústrias siderúrgicas. Além de pequenas siderúrgicas, que eram fábricas de ferro gusa. Por exemplo, em Governador Valadares tinham 3 aqui nessa cidade, fábricas de ferro gusa. Então vai se tornar, né, um parque siderúrgico. E a região central vai se tornar um parque mecânico-metalúrgico, que vai concentrar 60% da economia mineira e vai ser o principal polo da indústria de base brasileira. O historiador Aruf mostra como a degradação ambiental traz prejuízos econômicos para toda a sociedade em diversas dimensões. A intensa exploração dos recursos naturais para atender a um projeto de desenvolvimento nacional resultou, a partir dos anos 1960 e 1970, na gradativa perda de população, que saía da região em busca de trabalho e melhores condições de vida. O historiador afirma que Governador Valadares era uma das poucas cidades desse território que mantinha crescimento demográfico depois dos anos 1960, mas de lá para cá entrou no mesmo movimento emigratório. Então, para mais de 90 microrregiões brasileiras, foram gente da microrregião de Valadares. Algumas, como Ji-Paraná, no Rondônia, tem mais migrantes da microrregião de Valadares do que qualquer outra que ocupou Rondônia, né? Além da micro de Aimorés, da micro aqui, outras que foram para a região de Rondônia, para o Acre, para o Pará, mas para todo o Brasil, sem exceção. Ou seja, sem alternativa de ficar, porque não gera emprego, não gera renda, as pessoas têm que sair. Quem nunca teve liberdade dentro do próprio território foram os povos originários, historicamente massacrados em todas as Américas. Na cidade de Resplendor, na região leste de Minas Gerais, ficam as aldeias da etnia Krenak, às margens do Rio Doce. Chamados pelos colonizadores de botocudos, a coroa portuguesa declarou guerra contra eles no início do século XIX, mas confrontos violentos já vinham ocorrendo por causa da exploração de ferro na região. Esses indígenas, então, se abrigaram na região do Médio Doce para se esconder na densa floresta de Mata Atlântica nativa. De lá para cá, os Krenak foram fugindo de poceiros, fazendeiros e governos autoritários. Somente em 1997 conseguiram recuperar 4.000 hectares de terra, onde vivem hoje, mas ainda lutam pela demarcação de parte de seu território, que fica no Parque Estadual de Sete Salões, próximos dali.
Infelizmente, a gente tem guerra. É porque tem muitas forças externas que tentam nos exterminar há muitos anos. E às vezes existem confrontos e a gente precisa, sim, se pintar com o barro branco e com todo mundo, juntar a galera, as crianças, os idosos, nossos maquiãs. Então, os maquiãs vão para a luta. Os maquiãs, que são os anciões, já passaram pela construção da estrada de ferro Vitória-Minas, da usina hidrelétrica e das mineradoras da região, obras que impactaram profundamente tanto a cultura como as condições de subsistência dos Krenak. Mas nada comparado ao maior desastre ambiental da história brasileira, quem sabe do mundo. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão, em Mariana, propriedade da mineradora Samarco, controlada pelas multinacionais Vale, do Brasil, e BHP Billiton, da Austrália, liberou mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos do minério de ferro que escorreram pelos rios da bacia do Rio Doce. O povo Krenak é um povo de luta. Nós aprendemos que cada geração tem as suas lutas. Então, agora é a nossa vez. Infelizmente, nós perdemos o nosso sagrado rio Atu, que nós somos reconhecidos como os Burun do Atu. O rio faz parte da nossa identidade. O desastre, ele é um alerta, né? Que não pode encobrir o que fizemos antes, os microdesastres que foram se acumulando ao longo de meio século. O desastre grande não pode encobrir os microdesastres, as microatitudes que foram acumulando e devastaram a floresta, devastaram a fauna, devastaram o solo, devastaram as fontes de água, as nascentes. O secretário da pasta de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Governador Valadares, Ivan Carlos Gonçalves Fialho, reconhece que a exploração dos recursos naturais da região do Rio Doce gerou muitos dividendos para Minas Gerais e para todo o Brasil, mas que essa riqueza não retornou em infraestrutura, proteção ambiental e renda para a população local. Ele fala de Governador Valadares, mas é um retrato de diversas cidades da bacia. É uma cidade que chega aqui no século XXI, uma cidade que ainda não tem o seu tratamento de esgoto sanitário. E isso, ao decorrer dos anos, houve empobrecimento do solo, empobrecimento financeiro, baixa produtividade da região das agropecuárias, da atividade agropecuária e, consequentemente, dos assoreamentos das nascentes, dos leitos dos córregos e, consequentemente, do Rio Doce. O secretário acredita que a solução para a revitalização do rio é complexa e tem de vir da união da sociedade e de todas as esferas do governo. Porém, ele destaca o papel do produtor rural nesse processo e a necessidade de dar mais suporte à classe. Independente se ele é o pequeno produtor, médio ou grande. E aí o destaque para o produtor da agricultura familiar, que são responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos que chega à mesa do consumidor do mercado interno, e eles residem na terra que produzem, ou seja, a unidade produtora é a sua residência. Então, essa relação diferente com a terra é uma relação que tem maior viabilidade de se implantar e implementar as políticas públicas de recuperação de área degradada, de reflorestamento, ou seja, um desenvolvimento sociosustentável. Estamos na nascente do rio Suaçuí, que nesse trecho se chama Rio Vermelho. O curso d'água brota nas terras da comunidade Tamanduá, uma das associações de desenvolvimento comunitário da cidade de Serra Azul, que com a ajuda da prefeitura produz alimentos e cria gado. Aqui onde trabalha o seu João, eles se dedicam apenas à agricultura familiar. Quando nós chegamos era um terreno totalmente, pelo que visto, seco,
muito, assim, como que eu vou dizer? Tinha muita samambaia, coisa, as árvores, muito coisa, o terreno muito abalado, e antes tinha plantação, puseram muito fogo. Então, hoje, depois que nós entramos aqui, nós começamos a preservar, a plantar, a cuidar. Fiz vários poços na mão, entendeu? Tudo na mão, fazendo os poços para poder buscar a água, para poder abastecer o terreno da gente, que hoje nós temos uma variedade de água que dá para a gente poder até fornecer, se for preciso. A gente trata de um tudo, desde do alface, repolho, couve, tem muitas coisas que a gente vem plantando aqui, mas sempre preservando e procurando cuidar da terra. Para poder ver mesmo nascentes, são 4 nascentes, porque a primeira que nós achamos que foi essa daqui de baixo, que a gente abastece a nossa casa. Temos uma também lá em cima, foi a primeira que abastece também a nossa casa, que é uma água, daí foi através de poço, né? Que nós achamos lá em cima, curei ele na mão também. E assim tem umas outras nascentes que a gente reconhece como nascente, né? Que está brotando água ali. A comunidade Tamanduá está contando com a ajuda do projeto Rio Vivo, uma das iniciativas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, para gerar a produção de água em quantidade e qualidade em seus afluentes. O Rio Vivo, que prevê o cercamento das nascentes e o saneamento rural, já está sendo implementado em diversas subbacias do Rio Doce. O Rio Vivo é um programa do Comitê de Bacias que visa a recuperação, né, dessas nascentes. Então, quando a gente recupera uma nascente, quando a gente trabalha coletivamente, isso é muito importante falar que o Rio Vivo ele tem a parceria do produtor rural, né? Quando a gente tem essa parceria com quem vive diretamente no campo, o retorno é muito positivo, tanto para o agricultor, para o proprietário rural, quanto para quem vive na cidade, porque é uma parceria que fomenta não só a produção de água, né, mas o aumento dessa água e assim uma qualidade melhor dos afluentes do Rio Doce. Aqui vai ter o fechamento das nascentes e o tratamento dos esgotos. Como eu saí lá da minha cidade e vim para cá, eu vim com esse propósito de preservação. O fio de água que nasce aqui na minha propriedade, ele pode ajudar a sustentar o rio Suaçuí. A importância do topo de morro aqui no Suaçuí, ela é fundamental, não só no Suaçuí como toda a bacia, né? Ela tem a sua importância de reter a água e reter os seus sedimentos. Essa retenção de água, ela promove uma recarga do lençol, né? Porque essa água, quando tem uma vegetação, ela vem descendo gradativamente, né? E poupa, né? E livra esse rio que está um pouco mais, né, abaixo de receber esses sedimentos. Então, recarga de lençol freático, retenção desses particulados que ficam nesses morros, eles ficam retidos seguros pelo topo de morro, né, coberto. Da mesma forma, a mata ciliar, ela serve como uma barreira protetora para reduzir esses sedimentos e assim reduzindo significativamente a questão da erosão nos fundos dos rios. Os rios são organismos vivos interconectados. Quando ocorre algo no trecho de algum afluente, é como se fosse um dominó. A partir daquele ponto, toda a bacia acaba sendo impactada. Em 2015, quando teve o rompimento da barragem, a gente também passou aqui por um período de seca danado, onde eu desfluía muito da nascente e aí eu senti prejudicado, porque a seca pegou e diminuiu minha água e eu não tive condições mais, que eu usava para minha casa aqui, do vaqueiro, usava para meu curral, os boi. Aí onde acabou, secou, não teve mais, eu tive que fazer um poço artesiano para mim sobreviver com a água aqui.
as dificuldades que a gente teve alguns anos atrás, tanto pela seca que veio, com dificuldades, né, de captação e depois com o rompimento da barragem da Samarco, onde nós ficamos sem água, a população de Valadares começou a verificar que, além do rio principal, né, uma bacia é formada por outros rios, outros caminhos, né, e por isso nós tentamos acompanhar não só as nossas ações, mas com essas outras ações que vêm de compensação, porque aqui a gente tem que ser bastante assertivo, né? Com pouco recurso, uma área tão grande, a gente tem que sempre fazer discussões muito técnicas, mas sempre garantindo o princípio do comitê, né? Que é ser uma discussão, uma gestão democrática e participativa. A gestão de recursos hídricos tem que ser assim. No próximo bloco, você vai ver que as iniciativas do projeto Rio Vivo são amplificadas por outras ações que têm o mesmo objetivo: aumentar a quantidade e a qualidade da água dos rios da bacia hidrográfica do Rio Doce. É cada um fazendo a sua parte para revitalizar nossos rios e criar hoje um ambiente sustentável para nós e para as próximas gerações. Até já! Nós estamos na região do Melquiades, né? Uma área onde estão acontecendo ações de restauração florestal para contribuir com um manancial alternativo de Governador Valadares, que é o Rio Corrente, e com ações que começaram há cerca de 2 anos. Essa propriedade foi inserida num programa de recuperação de nascentes e também de restauração florestal para a produção de água. E aqui ocorrem ações de cercamento de áreas de nascentes, e também áreas de mata com necessidade de alguma intervenção, de manejo de exóticas, né? Além disso, nós temos barraginhas, né, para poder ocorrer em tempos de chuva a infiltração da água, né, e evitar que essa água desse enxurrada provocando aí estragos, tanto a nascente que a gente está recuperando, mas também estradas, né? E também aqui a gente está tendo um tratamento do esgoto doméstico da propriedade, que a gente chama de biodigestor. Essa construção desses programas não veio só da Fundação Renova, veio também por outros órgãos, né, da qual o comitê participa e contribui tanto para evitar processo de erosão, né, gravando em Vossoroca, né, como também para aumentar a água, a infiltração da água no solo e contribuir com as plantações no entorno. O projeto é para voltar água e eu estou vendo um resultado muito bom aí. E agora as águas não pararam, na seca diminui muito pouco, mas ela continua correndo do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem que aderir porque isso é um benefício para todos, não só para o produtor, né, mas para todo mundo que vai desfruir da água. A produção de leite, assim como outras atividades da agropecuária muito presentes na região, necessita de muita água. Diversas cooperativas ajudam os produtores a trabalhar de forma cada vez mais eficiente e sustentável. Hoje nós temos 1.100 produtores fornecendo leite ininterruptamente. Esses produtores são os produtores que continuam fornecendo leite com a cooperativa. E esses produtores, mais de 70%, são pequenos produtores rurais. A cooperativa, ela auxilia o cooperado muito. Desde a sua fundação, ela sempre pensou em levar para o cooperado os desafios de ter na fazenda tecnologia. E além disso, ela oferece desde sua fundação serviços essenciais à propriedade, que são eles: o atendimento veterinário, o atendimento agronômico e mais recentemente a gente foi crescendo, aprendendo mais e levando também o conhecimento gerencial. Além de dar todo esse suporte técnico, as cooperativas estão conscientizando os produtores sobre a necessidade de proteger os mananciais, até para que a bacia leiteira não sofra com escassez de água. Com certeza, nós somos os que mais vigiamos os mananciais do Vale do Rio Doce, porque nós estamos em cada local desses municípios, são 52 municípios, cada fazenda tem a sua nascente, tem o seu rio que corre por lá,
e tem as pessoas que utilizam daquilo para a vida. Nós estimulamos plantação de mudas, inclusive nós fazemos doação de mudas aqui na porta do nosso armazém. Depois, atitudes importantes para tentar tampar os topos de morro onde tem problema, evitando queimadas, são coisas que a gente, ano a ano, a gente conversa com os produtores. Cada vez mais a sociedade entende que preservar o ambiente significa produzir mais e por mais tempo. O produtor Elbis Carvalho toca a fazenda do Ribeirão Sujo há quase 40 anos. Nessas terras férteis, já cultivou laranja, eucalipto e criou gado leiteiro. Há 4 anos, investe na cafeicultura. Tem o café arábica, porque está na nossa região, uma região fria, né, aqui dá 800 metros de altitude, então é propícia para a cultura. E eu tenho colhido um café que até de boa qualidade. Ano passado fiz a amostragem aí, prova e deu boa. Então nós estamos trabalhando para melhorar, né? Fazer um café aí de especial, mas no futuro. A fazenda do Ribeirão Sujo seria mais uma das terras férteis dessa região mineira, mas ela abriga mais um tesouro. Daqui brota a nascente do rio Suaçuí Pequeno. O seu Elbis reconhece que somente vai ter uma lavoura sadia e próspera ao preservar as nascentes da sua propriedade. E ao fazer isso, ainda beneficia toda a sociedade. O Ribeirão do Sujo, ele corta a propriedade, né, do início ao final e toda com mata ciliar protegida, né? Tem 4 nascentes dentro da propriedade que é protegida, cercada, né? Eu tenho aqui 23% de reserva, legal. Procuro sempre, né, fazer o melhor possível no meio ambiente. E tenho uma preocupação de ter uma produtividade muito boa para diminuir mais o impacto ambiental, né? Quando você produz mais numa área, significa que você está protegendo a outra que podia ser desmatada. Tem que me preocupar com o meio ambiente, protegendo, produzindo alimento de qualidade para a população do mundo. Tem que ter essa consciência. A gente cercou a água, a nascente, é um benefício que não vai ter só para a gente, é para os filhos da gente que estão vindo, netos, bisnetos, e aí para frente, entendeu? Que eles continuarem também a preservar, então a água vai continuar para a gente aí. É isso que a gente quer continuar fazendo, para que as gerações futuras possam ter dos rios alimento, possam ter do rio a vitalidade que ele pode, a energia positiva que ele pode entregar para a gente. A gente tem sempre que pensar num todo, né? Porque a água que passa aqui a cada segundo, ela não está mais aqui. É pensar agora para melhorar a situação da bacia, mas também para garantir água no futuro, para as gerações que vêm. Mas aí o que a gente faz? A gente pega essa nossa tristeza, que é profunda, e a gente investe em esperança. A gente faz projetos, a gente chama as crianças e fala assim, o rio tá ali, a gente não vai usar, mas vamos plantar água. Aí a gente sobe para plantar mudas. E a gente fala, estamos plantando água. Daqui a alguns anos vai nascer, vai brotar uma nascente aqui. Porque a gente chora, mas a gente não fica de cabeça baixa. A gente levanta e a gente vai para a luta. A participação de todos é fundamental para a preservação dos nossos rios. Juntos, podemos fortalecer essa onda de respeito e de nova consciência em torno do uso da água. Cada gota de esforço conta quando se trata de preservar os rios. Vamos unir nossas vozes, nossas ações e nossos corações em prol desse bem tão valioso e vital para todos nós. Todos nós sabemos que dependemos da água em diversas dimensões.
Daí a mudar como nós a tratamos, tem uma longa distância. Mas como temos testemunhado, nesta série, esse caminho está cada vez mais curto, pela luta de vários segmentos da sociedade e pela esperança, como diz a cacique Krenak, que chegaremos lá. São várias iniciativas para fortalecer, reparar e recuperar a bacia hidrográfica do Rio Doce, para que tenhamos água em quantidade e qualidade. No 5º episódio da série Águas dos Vales, vamos navegar pelas águas do Caratinga. Essa subbacia tem problemas semelhantes às suas irmãs do Doce, como falta de saneamento e desmatamentos recorrentes, mas com o apoio do Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Caratinga, além dos projetos em andamento, um elemento está fazendo toda a diferença entre os pequenos produtores para melhorar a saúde das águas da região: a conscientização. Eles estão vendo na prática como a preservação ambiental está diretamente ligada ao aumento de produtividade e da rentabilidade. Todos ganham, inclusive os consumidores, com produtos mais saudáveis à mesa. Te espero no próximo episódio do Águas dos Vales. A vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua,